Eu sei que eles ficam mais no lado oeste da Austrália. Tá, mas do isso oeste. então nunca vai, tranquilo. Tem medo, mas vambora, vamos surfar. Então, graças a Deus, eu percebi que é ok. Mas era muito grande? É grande. Você chega a ver a água balançando, assim. Eu olhei pra trás, porque eu escutei os locais gritando shark, aí eu achei que o tubarão tava vindo da frente. Então eu olhei pra eles pra ver da onde que o tubarão Tá, mas você viu a barbataninha aquela? Não, era um tubarão que ele ia mais por baixo, assim, mas na Austrália a água é tão clara, e quando eu virei pra trás, eu já consegui ver o caminho dele, assim, e ele foi indo, e eu só peguei a minha perninha, coloquei em cima da prancha e fiquei, né? Foi. Rezando pra algum ser superior, Foi. é isso? É, pros meus guias espirituais, tudo certo. Foi. Tá, mas tirando... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, ela é natural de Canoinhas, aqui pertinho, né? Mas passou os últimos 10 anos morando em lugares terríveis. Na Austrália, no Havaí, nas praias. Uma artista incrível. Eu tenho o prazer de receber a Rafa Seleme. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, mano. Prazer em receber. Muito obrigada por me receber, Tá é um bem, prazer estar aqui. Por que você decidiu, não, eu quero morar na praia agora, eu vou morar na Austrália, no Havaí? Então, na verdade, tudo aconteceu muito natural. A minha vontade de estar na praia já acontecia desde que eu era pequena, que eu estava em Canoinhas. Sempre gostou da praia? Sempre. Então, eu lembro que eu era pequena, eu estava no colégio, né? E aí eu ficava esperando as férias escolares porque era o período que eu ia estar na praia. Então, eu acho que é uma conexão que eu tenho com o oceano desde pequeno mesmo. E eu comecei a surfar aos 17 anos e aí eu pensei, bom, eu preciso ir para os lugares onde tem as melhores ondas do mundo. Havaí, Austrália, Indonésia. E Aí assim você foi. Então, na Austrália não tem tubarão branco também? Tem. E aí você surfa lá, tranquilo? Surfo já vi tubarão, já passou do meu lado. Ah, que bom, que coisa tranquila. É assim mesmo. Não tem jeito. Então, tipo, eu sempre tive medo até acontecer comigo, mas quando aconteceu, Tá, eu mas acho como que... aconteceu contigo? Você foi atacada? Não, só viu? Não fui atacada, ele só passou viu. do meu lado, era um tubarão amigável, graças a Deus, né? Então... Ele já tinha comido? Não era um tubarão branco, porque lá na Austrália tem muitas espécies de tubarão. No lado oeste da Austrália são os tubarões brancos, que eles são extremamente agressivos e eles vão, com certeza, acontecer o pior. Mas... no lado leste da Austrália tem outras espécies que não são tão agressivas, então é comum a gente ver tubarões que não vão te atacar, eles estão ali porque é o habitat natural deles. Sabe que eu tenho uma teoria, né? O mar é um só, né? O branco também pode ir lá no lado dos amigáveis. Sim, tem, mas é mais difícil, eu acho que é pela temperatura da água, né? O tubarão branco ele gosta de água mais quente, eu acho que não é? Eu não sei, mas eu sei que eles ficam mais no lado oeste da Austrália. Tá, mas isso então nunca vai, tranquilo. Tem medo, mas vambora, vamos surfar. Então, graças a Deus, eu percebi que é ok, Mas era muito grande? É grande. Você chega a ver a água balançando, assim. Eu olhei pra trás, porque eu escutei os locais gritando shark, aí eu achei que o tubarão tava vindo da frente. Então eu olhei pra eles pra ver da onde que o tubarão Tá, mas você viu a barbataninha aquela? Não, era um tubarão que ele ia mais por baixo, assim, mas na Austrália a água é tão clara, e quando eu virei pra trás, eu já consegui ver o caminho dele, assim, e ele foi indo, e eu só peguei a minha perninha, coloquei em cima da prancha e fiquei, né? Foi. Rezando pra algum ser superior, é isso? É, pros meus guias espirituais, tudo certo. Foi. Tá, mas tirando isso, nunca teve nenhum acidente? Nunca, graças a Deus. Só de surf normal? Já, de surf já aí, teve isso aí alguns. já teve. Normal, né? faz parte do esporte. Tá, você surfou vai no Havaí, na Austrália, onde mais? Indonésia? Em Bali, na Indonésia e por Coralzinho enquanto, ali? Aquele coralzinho pra cortar uma perninha? Coralzinho foi no Havaí que eu surfei. E ainda eu nem surfava direito, eu tava aprendendo, mas lá a maioria dos lugares tem coral, né? Mas eu não surfo onda grande, então as pessoas me perguntavam, uau, você surfa super bem? Não, o meu surf é uma modalidade fanboard, que é intermediária entre o long e a pranchinha. Então o meu surf é um surf mais, assim, estilo clássico, mais deslizando em cima das ondas, Tá, imagino sabe? que seja muito mais uma conexão com a natureza, Exatamente. né? Já senti a tua vibe que é essa, é realmente estar ali conectada, sentir a natureza. Tá, daí você decide, então, você foi morar nesses lugares. Você foi pra surfar e já ficou? Não, eu fui pra Havaí quando eu tinha 19 anos, porque eu já tinha estudado, né, terminei o terceirão, fiz a minha faculdade de gestão e negócios. Eu não sabia até então o que eu queria, porque eu tinha conexão com a natureza, era isso que eu amava, mas até então eu não sabia o que eu queria, tipo, não sabia o que eu ia trabalhar, que eu pudesse estar perto da natureza, sabe? Então a minha mãe me sugeriu, filha, vai viajar um pouco, vai, né, quem sabe lá você encontra alguma coisa. E foi quando eu fui pra Havaí a primeira vez, eu tinha 19 anos, e lá... Foi sozinha? Fui sozinha. Sozinha? Mochila nas costas? Nem inglês eu falava, não falava nem inglês. E o programa que eu fui era o Working Holiday, então eu não poderia ficar no Havaí por muito tempo, era só o período das férias universitárias. Então eu fui pra lá,
Você ficou 3 meses lá? Eu fiquei mais, fiquei 4 a 6 meses. Era pra eu ficar 3, mas eu não conseguia voltar pra casa. Você deu um jeitinho de ficar. E aí, lá eu comecei a tirar foto, mas nada profissional. Eu não tirava foto profissional, mas o Havaí é tão lindo que as pessoas falaram, Rafa, você leva muito jeito, você tem que investir nisso. E quando eu voltei do Havaí, a minha mãe me deu um curso de fotografia. E foi aí que tudo começou. Mas você trabalhou lá ou não, Rafa? Ficou só de férias? Eu trabalhava um pouco porque eu queria comprar várias coisinhas, então eu trabalhava em restaurante, mas nada sério, assim, tipo, qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia pro norte da ilha pra surfar, que era Pipelines, um dos maiores. E eu morava no outro lado da ilha, que era um Waikiki. Então trabalhei em restaurantes, garçonete, né, essas coisas. O Havaí é grande a ilha ou não? Não, na verdade ela é mais ou menos, assim, não é uma ilha, é que eu já morei em cidades muito grandes, né, então o Havaí não, pra mim ele não é grande. O Oahu não, são 4 ilhas. Tá. E a ilha que eu morei não era tão grande, não. Aí do Havaí, você ficou 4 meses e teve que voltar embora. Voltei. E na verdade, um dos meus empregadores lá me ofereceu o green card, eu tinha 19 anos. Caraca. E não era tudo isso que é hoje em dia, sabe? E eu falei, mãe, me ofereceram um green card. A mãe falou, não, filha, você tem que voltar, você tem que fazer uma faculdade. E eu, claro, com certeza. E hoje, se fosse essa oportunidade Valeria que eu tivesse muito hoje, mais o green card. Com certeza eu estaria, né, crescendo profissionalmente lá fora, não aqui no Brasil. Tá, mas daí você volta, faz a faculdade. Daí voltei, fiz a faculdade de moda. Primeiro eu fiz a faculdade, o curso de fotografia que ela me deu, porque a minha mãe que me descobriu, na verdade. Então ela falou, filha, você tem esse talento para fotografia e eu quero te dar um curso. E ela me deu. E ali eu comecei. Daí eu falei, mãe, não é bem isso que eu quero estudar moda, eu quero ter a minha marca de surf, eu quero ter isso. Na minha cabeça era isso que eu queria, porque ia me manter próximo das ondas. Agora é a minha sacada. Tem negócio de ficar perto do mar, né? Era só a desculpa que você precisava. E aí eu comecei a fazer a faculdade de moda aqui em Santa Catarina. Eu fiz um pouco em Tubarão e um pouco em Florianópolis. E quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, agora eu tô pronta, eu já tô formada, eu já tenho meu equipamento fotográfico, agora deu. Agora eu posso viajar pra Austrália e eu não quero mais voltar. Mãe, tô indo. E fui. Você falou isso pra sua mãe? Tô indo embora? Foi. E deu? Falei, Tchau, mãe. Não foi assim. A minha mãe sempre me apoiou, eu sempre fui muito responsável. Eu tenho essa conexão com a natureza que parece assim uma coisa que é meio distinta, né, da realidade hoje em dia, mas não, eu sempre fui muito responsável. Então a minha mãe me ajudou e se não desse certo, eu não ia pra Austrália pra não fazer nada, eu fui pra Austrália pra tentar. Então se não desse certo, eu ia voltar, mas a minha mãe sempre soube que a minha vontade era ficar lá. Então eu fui pra Austrália, e eu falava pra ela, a minha mãe, ela quis que eu fosse pra Austrália antes. Nas férias da faculdade, por exemplo, e eu falava, mãe, eu não vou pra Austrália enquanto eu estiver fazendo faculdade, porque a partir do momento que eu for pra Austrália, eu não vou voltar. Você já sabia que não ia voltar mais? Já era um chamado, alguma coisa que você tinha? Desde o Havaí. Não tem jeito. Quando eu fui pro Havaí, eu conheci muitos australianos lá. E a conexão foi tão forte assim que eu falava, o dia que eu for pra Austrália eu não vou voltar. Tá, e o inglês australiano, ele é bem difícil. Bem diferente. Ele é bem complexo, né? Então, isso foi outra barreira que eu tive, porque quando eu fui pro Havaí foi assim, eu fui muito insegura, né? Porque era a minha primeira viagem, eu não falava nada de inglês. Daí eu fiquei lá 4 a 6 meses, voltei, então quando eu tava indo pra Austrália, eu já tava achando que ia ser tudo muito fácil. Eu achei que eu ia chegar lá na Austrália e que eu ia conseguir um emprego de primeira e não. A Austrália foi muito difícil. Ela foi muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui com visto de estudante. E eu já jurava que eu sabia falar inglês. Só que não. Eu lembro que o meu professor, o primeiro dia, eu entrei na sala e ele falou assim pra mim, "Hey mate, how you going?" E eu olhei pra cara dele e falei, "I'm not going anywhere." How you going significa how are you, tipo como se fosse oi, tudo bem. Mas eles falam tão rápido e com tanta gíria que tipo eu entendi que ele perguntou pra mim aonde você estava indo. E eu respondi, eu não tô indo em nenhum lugar. Então eu nem sabia falar inglês, tipo o inglês australiano, e foi outra barreira pra mim. Mas enfim, passou. Você começou a trabalhar quando? Demorou muito? Demorou 6 meses. 6 meses? 6 meses. Demorou muito. Aí você ficou em casa, eu imagino, não foi pra praia 6 meses. Não, eu ia. Imagina, você não. Que só Porque em se casa. eu não fosse, eu ia morrer de depressão. Então, assim, eu ia, mas eu tinha consciência que o sonho era meu e que a minha mãe já tinha feito muito por mim. Você levou uma grana daqui? Levei. Pra sustentar um pouco? Eu levei dinheiro pra ficar 6 meses e fazer uma viagem pra Bali, que eu queria. Então, eu tinha interessante que os 6 meses certinho você não conseguiu emprego. Não. Do dinheiro que você tinha. Aí depois você conseguiu. Então, mas eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu não fui pra Bali, porque eu já queria ter ido pra Bali já no começo, assim. Então, eu falei, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu vou pra Bali e volto pro Brasil, ou eu fico na Austrália. E aí eu falei, não, eu não vou pra Bali agora, eu vou ficar na Austrália, eu vou tentar mais um pouco.
E eu tentei, e eu não consegui tão fácil assim. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe chorando e falei, mãe, não tenho mais dinheiro, deu ruim. E ela mandou pra si? Não, ela falou assim, filha, então, ó, eu posso pagar a tua viagem pra você voltar, mas não era isso que eu queria ouvir, sabe? Na verdade, ela falou que você precisava ouvir, né? É. E não era o que era eu a tua queria motivação, ouvir. né? Isso. Daí ela falou assim, olha, eu não posso mais te ajudar, mas eu vou pagar tua viagem, tua passagem pra você voltar. Você não pode ficar na Austrália sem dinheiro, E aí você vai contar o que aconteceu na volta. Eu tenho o prazer de receber ela, a Rafa, que nem começou a ser artista ainda no nosso papo. A gente já volta, é rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 na sua TV aberta para Criciúma e toda a região. Você está em Tubarão, Laguna? Unisul TV, Canal 4 Tubarão, 26 Laguna, 22 da TV a cabo. Muito obrigado pela sua audiência. E se está em Orleans e na região, você curte o Manos Talk Show no AM 960 na Rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu um programa fácil, não se desespere. Vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos completinhos, inclusive com ela, uma artista, a Rafa, que estava na Austrália passando perrengue. Passando perrengue. Qual foi o perrengue maior que você passou? Então, aí eu já, né, eu tava com sem dinheiro grana, ligou pra mãe. contadinho, já tinha que... Mãe, deu ruim, vou ter que voltar. Pra minha sorte, era a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então os voos estavam todos lotados e estavam altíssimos. Não deu pra voltar. Não deu pra voltar. Que pena. Pra minha mãe seria mais fácil ela me sustentar ali na Austrália por mais alguns meses e depois eu voltar. E aí, ou ela pagava uma passagem, tipo, absurda, sabe? Absurda. E aí eu botei na minha cabeça, bom, agora é o momento. Ou é agora, ou eu tenho que voltar pra casa. E por incrível que pareça, eu consegui um estágio de moda. Nesse meio tempo, assim, ó, tipo, eu... Como é que o mundo conspira, né? Eu consegui um estágio de moda e a minha mãe, assim, ela sempre soube que eu quis ficar na Austrália, mas ela não queria que eu ficasse na Austrália fora da minha área, sabe? Afinal de contas, eu me formei no Brasil, teve toda aquela educação, então não seria justo ir pra Austrália e simplesmente jogar tudo fora. Então tá, eu consegui o estágio de moda lá na Austrália, mas eu sempre gostei de trabalhar com fotografia. E quando eu tava fazendo esse estágio de moda, eu falei pra ela, olha, eu tava trabalhando dentro do ateliê de criação, junto na criação da coleção da Leila Maria, que foi onde eu fiz o meu estágio. E aí eu falei pra ela, olha, a minha maior paixão é a fotografia, você se importa se eu acompanhar o editorial de moda, né? Daí ela falou, não, imagina, de maneira alguma. E isso ali começou a abrir as minhas portas na fotografia de moda, e foi ali que começou. E aí, nesse meio tempo de um trabalho ou outro, eu botava a praia no meio, né? E foi quando eu comecei a tirar as fotografias de lifestyle, que é tipo mais praia ou pessoas surfando e tal. E todo mundo falava pra mim, Rafa, você tem um estilo muito legal, nossa, eu quero estar perto de você, a sua vibe é incrível. E eu falei, eu queria, tipo, ter um jeito de passar isso pras pessoas. Daí todo mundo fala, mas qual é esse teu estilo de vida? Eu falei, não sei, quando eu tô na praia, simplesmente eu fico calma. Tipo, me acalma, assim, é uma sensação incrível. Sabia que eu vou pra praia e fico estressado, como é que pode, né? Pois eu vou pro escritório e fico estressada. São personalidades, né? É verdade, eu fico estressado na praia. E eu no escritório também. Mas enfim, e foi isso que eu comecei. Só que assim, ó, até então eu não conhecia a técnica da resina. Eu pintava ondas, eu desenhava mandalas. Ah, você já desenhava? Já, desde pequena. Aí você inventou isso aqui, olha aqui. Você que tá em casa, dá uma olhada, olha só. Isso aqui é uma técnica de resina. Isso, e essa técnica ela é da Austrália. Essa técnica não é minha, não fui eu que desenvolvi essa técnica. Então, o que aconteceu? Aí já ganhei mais experiência lá na Austrália, já tinha perdido o medo, já tinha parado de passar o perrengue. Já falava inglês. Já falava inglês. Tava bem. Isso. Aí eu pensei, bom, eu quero trabalhar com alguma coisa que faça eu sentir essa sensação da praia o tempo inteiro. E aí eu comecei a aplicar para trabalhar com fotografia de moda, mas para empresas que tivessem o segmento beachwear, que fosse o segmento da praia. Ou seja, tinha tudo a ver com o teu negócio. Exato. Fotografia, praia, lifestyle, felicidade, surf, fechou. E aí, por incrível que pareça, eu tava lá na Austrália tem muitos festivais. E enquanto eu não conseguia um trabalho na minha área, eu tinha que me virar como eu podia. Então eu trabalhava de garçonete, de várias coisas. E teve um trabalho que era num festival lá, que eu tava trabalhando, até era um restaurante brasileiro, sabe? E na frente desse restaurante brasileiro tinha uma loja de joias, que era tudo de praia, que são essas que eu tô usando. Eu trabalho para essa empresa até hoje. E aí eu fui lá pro cara e falei assim, olha, eu quero trabalhar para você. Isso em inglês já, né?
Então, olha só que engraçado. O cara me olhou e falou assim, você é brasileira em inglês? Eu falei, sim. Dele, eu falo português, minha mulher é brasileira. Daí eu Pronto, falei, já deu conexão. Daí eu falei assim pra ele, ai, que legal, então, ó, eu sou, né, já falei do meu trabalho pra ele. E ele falou, o que você faz? Eu falei, eu faço criação de conteúdo. Eu falei, eu crio conteúdo digital para empresas como a sua. Eu falei, e eu busco empresas que têm esse estilo de vida para que eu me conecte para poder promover a sua marca. Ele falou, eu preciso de você. Fechou. Vem. E foi assim que começou, há 2 anos atrás. E por mais incrível que pareça, além de eu me conectar com a marca que eu estava trabalhando, ele viajava a Austrália inteira, nos maiores festivais. Então, como ele tinha, a marca dele era bijuteria, eles a consideram como arte lá, sabe? Ele viajava e aí, numa dessas viagens, num desses festivais de arte, moda e gastronomia, eu vi essa arte. E quando eu vi, eu fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas demorou, porque eu não conseguia curso, ninguém queria ensinar. E aí... Ainda mais você era de fora. Ainda mais que eu era de fora, imigrante, imagina, né? Então, como é que alguém te ensinou daí? Então, eu aprendi sozinha. Você foi vendo? Fui vendo. Na verdade, eu comecei a testar produtos. E eu testei muitos, eu errei muito. O primeiro, eu lembro até hoje, eu tenho o meu primeiro quadro pintado, ele ficou longe disso, ele não era nem com resina o material que eu usava, era outro material que eu achava que ia ter esse mesmo resultado, mas não tem. Então, perguntando para as pessoas o que você acha que é isso, o que pode ser isso, até que um amigo meu que é surfista falou, porra, você? Surfista? Eu falei, sim. Dele, como que você não sabe o que é isso? Eu falei, não sei, dele é a mesma matéria que eles usam para fazer a prancha, querida. Aí eu falei, não, resina de fazer prancha. Ele falou, sim. Eu falei, então tá, então era isso que eu precisava ouvir. Tô em casa, né? Agora eu tô em casa. Falei, deixa que o resto da loucura agora é comigo. Ele é flexível, a resina, ela vira líquida? Ela é líquida. Ela é líquida? Ela é líquida. Você tem que misturar com outro componente, né? E pra dar... E ele reage, na verdade. Então você tem que saber o tempo certo de usar, senão ele vai derreter tudo ou vai começar a esquentar. E então... Você tem que ter um pouquinho de conhecimento para usar, não é todo mundo pode sair fazendo que pode reagir. Eu já tive alguns acidentes. Mais graves que o do tubarão, imagino. Não foi grave, só botei fogo no quadro. Você botou fogo no quadro com a resina, bem tranquilo. Foi. Assim. E aí, dali começa você como artista. Rafa, artista, se define ali. Só que na verdade eu não queria fazer para os outros. Era uma experiência pessoal isso. Era a minha experiência pessoal. Mas aí quando meu chefe viu, ele falou, Rafa, você deveria levar para os festivais. Vamos vender isso aí. Vamos junto. E eles viam a minha conexão. Então, para a empresa dele, eu fui uma peça fundamental. Que as pessoas começaram... A empresa dele tem um produto incrível. Só que não tinha o estilo de vida, que era o estilo de vida que eles buscavam em mim, a menina da praia e tal. Então ele conseguiu ver que o meu estilo de vida, que o meu produto agregaria ao produto dele, ia criar essa essência da marca dele. Você era a marca dele viva, né? Exato. Tanto é que agora que eu tô aqui no Brasil, eles estão tendo uma dificuldade lá, porque precisa estar... As pessoas perguntam de mim, cadê Você voltou por quê? Pela pandemia? Não, eu voltei para visitar a minha família. E aí deu a pandemia? A pandemia. Eu estava com a passagem marcada para voltar para a Austrália no dia 9 de abril. E a Austrália foi muito rígida. Está sendo ainda, né? Não, quer dizer, você não pode nem ir de uma cidade para outra, ela ficou um negócio bem complicado. É porque não é na Austrália inteira que está com o vírus. Então, aonde tem, eles estão isolando essas pessoas. Então, eles fecharam os estados. Mas assim, o Brasil, infelizmente, é um dos piores lugares, né? Que o vírus se propagou muito rápido. Então, a gente não pode entrar lá na Austrália. Eu não posso entrar. Parece que até abril do ano que vem. Até abril? Caraca. Vamos ver se as coisas acontecerem. Se sair a vacina, parece que eles mudam. Mas eles já abriram, já fecharam, abriram, fecharam. Mas você trouxe quadros pro Brasil? Eu não trouxe aqui. Você não trouxe nada? Porque eu ia vir só passar férias. Só eu dar não uma queria voltinha. nem saber de quadro, eu não queria nem saber de nada, eu só queria ficar com a minha família. Eu moro na Austrália há 6 anos e eu só vim pro Brasil uma vez, então eu só queria ficar com a minha família. É muito rápido o tempo aqui, 2 meses era nada. Resumindo, teve que ficar mais e começou a produzir material aqui. Não, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou pintar quadro, era o que eu gostava de fazer na Austrália. E aí eu comecei a fazer fotografia aqui no Brasil também, eu comecei a fazer ensaio fotográfico. Mas nos momentos livres eu estava fazendo quadro e surfando. E quando eu comecei a fazer quadro, todo mundo aqui no Brasil, é uma técnica que não tem. Eu não estava esperando essa repercussão. Então eu postei no Instagram, uma amiga minha, Rafa, posso comprar? Você me vende esse quadro? Tá, vendo. Aí essa amiga que teve uma amiga que recebeu amigas na casa dela, da onde essa arte? Tal.
E aí teve um amigo meu da faculdade que eu conheci, ele é bem conhecido aqui em Criciúma, é o Yuri Pizzetti, que viu a arte e também se encantou. O Yuri te indicou, ele que fez a indicação. E pra Inclusive ele inspirou uma coleção dele na sua arte. Então, isso que eu ia falar. E pra minha surpresa, o Yuri, ele me incentivou tanto, ele gostou tanto da minha arte, que ele me pediu pra fazer essa coleção nova dele, de 2020, inspirada em um dos quadros, que é esse. Esse aqui é o que inspirou o Yuri? Isso, e esse Tem algum quadro, nome esse aqui? Ele é inspirado nas Maldivas. Então, eu não dei nome para os quadros, mas eu sempre falo para as minhas clientes o lugar que ele foi inspirado. E eu sempre vou mostrar a foto de inspiração. Então, esse quadro foi inspirado nas Maldivas e foi assim que tudo começou. Quando o Yuri começou a falar para mim sobre os quadros, que ia ter a coleção, logo em seguida ele já conseguiu uma exposição para mim no Nações Shopping. Então, os quadros estão expostos no Nações Shopping por tempo indeterminado. Eles querem que os quadros fiquem lá e é assim que tá indo. Bom, tá... Suponhamos que você volte para a Austrália, então o pessoal vai ter que acompanhar a sua arte só pelo Instagram, é isso? Qual é o Instagram, Rafa? É Rafaela Seleme, é o meu nome, com Rafaela 2 L's. Seleme. Com 2 L's. Uhum. E eu tenho um website também, então os quadros agora que começou a repercussão tá muito alta, eu me obriguei a colocar para vender online. Aí você tá vendendo? Tô vendendo. Qual é o site? É thepestgallery.com. The Best ou The Pest? The Pest. Pest? É THEPASS. De passado assim? Na verdade, é o o nome quê? da minha praia favorita na Austrália. Então tá certo. Rafa, obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigado ao Yuri, querido Yuri, que indicou você. Sempre um prazer, um queridão. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Eu não esqueça de uma coisa, hein? Amando ou não o mar, vivendo a verdadeira essência aqui no Havaí ou na Austrália, ou no Rincão, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.